E tem dourado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Na construção de simples casas de pedra, há que despender longo esforço para ajustar ambiente próprio, removendo óbices, eliminando asperezas e melhorando a paisagem. Quando não é necessário acertar o solo rugoso, é preciso muitas vezes aterrar o chão, formando leito seguro, a base forte. Instrumentos variados movimentam-se, metódicos, no trabalho renovador. Assim também na esfera de cogitações de ordem espiritual, na edificação da paz doméstica, na realização dos ideais generosos, no desdobramento de serviços edificantes, urge providenciar recursos ao entendimento geral, com vistas à cooperação, à responsabilidade, ao processo de ação imprescindível. E, sem dúvida, a prece representa a indispensável alavanca renovadora, demovendo obstáculos no terreno duro da incompreensão. A oração é divina, voz do Espírito no grande silêncio. Nem sempre se caracteriza por sons articulados, na conceituação verbal, mas, invariavelmente, é prodigioso poder espiritual, comunicando emoções e pensamentos, imagens e ideias, desfazendo empecilhos, limpando estradas, reformando concepções e melhorando o quadro mental, em que nos cabe cumprir a tarefa e que o Pai nos convoca. Muitas vezes, nas lutas do discípulo sincero do Evangelho, a maioria dos afeiçoados não lhe entende os propósitos. Os amigos desertam, os familiares cedem à sombra e à ignorância. Entretanto, basta que ele se refugie no santuário da própria vida, emitindo as energias benéficas do amor e da compreensão, para que se mova na direção de mais alto, o lugar em que se demora com os teus. A prece tecida de inquietação e angústia não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência. Mas a oração, tecida de harmonia e confiança, é força imprimindo direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem em que vivemos e traçando rumos novos para a vida superior. Então vamos elevar nossos pensamentos a Deus, pedir nesse momento que possamos entrar em sintonia com a espiritualidade maior, com Deus, com Jesus, com os espíritos de luz, dirigentes da Casa Espírita Nosso Lar, agradecidos e felizes por esse reencontro entre amigos encarnados e desencarnados. Que possamos todos nós ter ouvidos ouvir, Senhor. Nos traga a sua harmonia, a sua paz, o seu entendimento, para que possamos entender o poder da oração como uma fonte de luz e de bem viver na nossa vida. Fica conosco, abençoa todos nós, encarnados e desencarnados nessa noite, que viemos em busca de uma palavra de consolo, de esclarecimento. Fica conosco, abençoa todos nós, que assim seja. Grata, Mari. Então, vamos lá, né? O poder da oração. Como que nós podemos falar da oração ou da prece, né? Momentos de
pelo pensamento, né? Não tem prece melhor ou pior, né? Cada um vai fazer do jeito que ele consegue fazer. E aí temos 3 momentos, né, que podemos fazer: louvar, pedir e agradecer. Né? Louvar a Deus não significa adoração, e sim, né, uma exaltação a um superior, né, que tem movido e movem a nosso favor. Agradecer e pedir. Né? E quantas vezes, né, nós pedimos e a nossa prece, né, a gente pede do nosso jeito. E a gente quer receber no nosso tempo, e não é o tempo de Deus, não é o tempo divino. E às vezes, nesse nosso pedir, não sermos atendidos do jeito que nós pedimos, algumas vezes até duvidamos. E esse pedir, né, às vezes nós temos que passar por uma prova. E aquela prova possa ser amenizada com a prece, com a oração. Só que não pode ser suspensa, né? Porque eu tenho algo para cumprir com aquela situação vivenciada. E às vezes nós não entendemos isso, né? Porque não é no nosso tempo. E quando a gente fala em prece, né? Às vezes a gente faz uma prece pedindo para aquela circunstância. Né? E pedindo para aquela circunstância, eu não estou pedindo, de repente, para que eu mude, eu faço a minha mudança para ver, de repente, diferente aquela circunstância. Então, às vezes, esse pedido, né, a gente quer que aquela circunstância, aquela situação passe. Né? Mas, às vezes, eu não mudo a minha atitude. Então, às vezes, requer esse pedido, né, a oração em si, a prece, é fazer essa mudança, que eu mude de atitude, né, mediante a circunstância ou situação. E quando a gente fala, né, de prece, né, o livro dos Espíritos, né, na pergunta 658, agrada a Deus a prece? A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Assim preferível-lhe a prece do íntimo, a prece lida, por muito bela que seja, se for lida com os lábios, do que o coração. Então, às vezes, né, nós até fazemos uma oração bonita, né, com palavras bonitas, mas será que essas palavras estão saindo do íntimo do meu coração? É realmente aquelas palavras que estão dentro de mim? Ou é apenas os lábios movendo, né? Ou o pensamento reproduzindo algo? Então, a prece, né, ela requer... Tem uma passagem de Jesus que ele diz assim: entra no seu quarto e ore, né? Mais ou menos assim. Então, quem é o quarto? Né? É refugiar-se em nós. Eu entrar para os meus aposentos. Esse aposento aqui, essa casa, este quarto, este momento. Né? Eu refugiar em mim e olhar para dentro de mim. Né? E aí a oração, a prece, vem de encontro do meu íntimo. E Jesus, né, trouxe, né, no sermão, né, da montanha, né, o Pai Nosso, né, que nós formos refletirmos mesmo a palavra por palavra do que diz a oração, né,
a profundidade das palavras. Só que algumas vezes nós apenas repetimos, né? E esse agradecer, né? Então, assim, a prece torna melhor o homem, né? Na pergunta 660. Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra a tentação do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade, né? Então, esse pedido com sinceridade, esse momento, né, de tornar-se melhor. Então, nós podemos pedir, podemos agradecer, louvar, só que no meu íntimo, quais são as minhas verdadeiras intenções para com aquela prece, para com aquele momento? Eu estou pedindo ou agradecendo e também manifestando uma ação através da oração? Algumas vezes nós pedimos, nós agradecemos, porém eu não tenho uma ação mediante o que eu estou pedindo ou estou agradecendo. Então, quando a gente ora com essa intenção do fundo do meu íntimo, essa prece para que eu mude, né? Para que eu faça essa transformação, nós somos atendidos. Então, assim, tem uma historinha, né, de um menino, o Arthur, estava muito feliz porque ia fazer uma excursão, e aí ele estava muito ansioso à noite, e até nervoso, né? Porque no outro dia ele ia fazer a expedição que tinha 2 meses programado. E aí, como ele não conseguia dormir, ele, né, tinha muita fé, assim, se chover não tem como ir para a excursão. E ele, né, foi orar para Deus, pedindo, né, com a fé que ele, para que não chovesse, para que fosse, né, a excursão. E aí dormiu, adormeceu. Acordou de manhã e estava chovendo. E ele ficou muito bravo, que Deus não tinha ouvido, né, não tinha assistido ele no que ele tinha pedido. E o pai foi conversar com ele, que ele estava muito revoltado, né? Ele tinha feito a prece, né, o pedido para Deus com aquela intenção, e o pai foi conversar com ele a respeito que a chuva, né, aquele momento da chuva, de repente, se ele estivesse no meio da excursão e a chuva, ocorresse a chuva, como que seria, né? E a chuva estava trazendo benefícios para as plantas e tantas outras, né? O pai foi conversando com ele que, às vezes, nós não somos atendidos da maneira que nós pedimos, porém é da maneira que é melhor para nós. E nós não entendemos, né? Depois ele foi fazer a reflexão do que o pai tinha trazido para ele. Então, que nós, no momento das nossas aflições, e que às vezes não vem o socorro do jeito que a gente imaginou que poderia ser melhor para nós, e aí não vem daquela maneira, às vezes a gente esbraveja, né? Revolta, se rebela, por não termos essa compreensão, não termos essa aceitação. E se nós pedirmos com resignação, né, como fala no Evangelho segundo o Espiritismo, é que quando você tem algo a passar e você passa com resignação, tudo facilita. E diante da prece, é isso que nos envolve, né? O poder desta ação, não da circunstância, e sim da minha mudança, né? E quando, às vezes, a gente ora, estamos passando por algo, e de repente uma pessoa nos liga, manda uma mensagem,
né, ou fala conosco, ou vem de uma outra maneira, né, é porque Deus enviou, né, um acalento através de alguma outra pessoa, né, os benfeitores espirituais estão, né, atentos a nós. E também tem uma parte que fala assim, mas se Deus sabe tudo quanto eu passo, então não preciso orar, não preciso pedir. Só que o meu pedir, o meu agradecer, o meu louvar é a maneira que eu tenho de expor o que eu tenho de mais íntimo, né? E ser humilde também. Que às vezes nós somos tão orgulhosos que nós não somos capazes ainda de dar uma, né, pausa e solicitar algo, e pedir. Né? E vem ao encontro, Deus, na sua infinita misericórdia, Ele vem nos auxiliando e nos abençoando, através das preces, das orações. Nós podemos orar para o outro? Sim. E Deus atende às orações que nós fazemos para outras pessoas? Sim. Eu, né, vou fazer um depoimento aqui agora. Enquanto eu estava na UTI, isso eu tenho clareza assim no que aconteceu comigo, que era ainda quando eu estava entubada, sedada, de todas as orações assim das pessoas orando, novena, terço, o que fosse assim, a manifestação da oração eu recebi. De todos os tipos assim de oração, né? Então assim, eu tenho certeza que esse momento eu não estava ainda estubada. Eu ainda estava sedada. Essa consciência eu trago. Né? Então, assim, quando a gente ora para o outro, né, com aquela intenção dessa libertação, com a resignação, Deus atende. E eu sou prova viva disso. Eu sei o quanto que, né, as pessoas, né, fizeram isso. Então, assim, o poder da prece é magnífico, né, nas nossas vidas. E quando, assim, eu achei uma parte muito interessante, quando... Aqui. No livro, né, Entre a Terra e o Céu, o ministro esclarece sobre o potencial da prece. A prece, qualquer ela que seja, é ação provocando a reação. Então, ou seja, nessa prece eu faço uma ação, né, para que provoque uma reação que lhe corresponde, conforme a sua natureza. Paira na região em que foi emitida ou eleva-se mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota. Né? Então, com os fluidos, né, do universo, né, quando a gente está orando, o fluido universal, né, vai reverberando tudo isso à nossa volta e para quem a gente está orando, se for para outra pessoa. Né? É como uma pedrinha que a gente joga na água. Né? A gente joga na água, ela faz aquela água faz aquela ondulação. Né? E isso que diz aqui, desses fluidos, né? Desse fluido universal que a prece promove. Então, a gente vai... É uma pedrinha que a gente joga, essa oração, essa prece, com a intenção, com a resignação, vinda mesmo do nosso íntimo, ela vai reverberando, né? E aí vai atingindo, alcançando outras pessoas. É por isso que neste momento, né, que passamos ainda, estamos passando de pandemia, né, muitas pessoas orando, né, para que isso tudo passasse, né, de alguma maneira, né, respeitando, é lógico, né, o que tínhamos que passar, porém, de alguma maneira, quantas orações para que reverberasse também, amenizando as nossas dores aqui que nós estávamos passando, né, nesse momento. Então, ele é uma via de mão dupla, né? Vai e volta nesse fluido. A gente faz essa oração, faz esse movimento, né? E vai ajudando a tudo isso, né? No livro Nosso Lar,
né, ou no filme, né, quantos anos, né, assim, quanto tempo André Luiz ficou, né, lá, né, assim, sem aceitar o que ele tinha, né, para passar de repente, e aí ali, naqueles momentos, né, não aceitando aquilo tudo, e diante de uma prece que ele faz, né, acho que é Clarencio que apresenta para ele, e aí tudo começa a mover diferente. Então, essa minha aceitação, de novo, a ação provoca uma reação. Então, o poder da ação, né, a oração, o poder da ação. Então, é muito leve quando a gente começa a entender o mecanismo da prece, né? E não é no nosso tempo, é o tempo divino. Não é do jeito que eu peço ou do jeito que eu faço, né? É do jeito que é. A resposta vem de acordo com o que é para acontecer. E quando a gente faz, né? Aqui num trecho do livro Depois da Morte, da Leon Denis, na prece que dirige cada dia ao Eterno, o sábio não pede que seu destino seja feliz, não pede que a dor, as decepções, os reveses sejam afastados de si. Não, o que deseja é conhecer a lei para melhor cumpri-la. O que implora é a ajuda do alto, o socorro dos espíritos benevolentes, a fim de suportar dignamente os maus dias. E às vezes a nossa, né, ainda mais reclamamos pela situação que estamos passando, pela circunstância, do que agradecemos que venha um aprendizado daquilo ali, né, para suportar aquilo ali. É muito claro quanto mais nós reclamamos, mais vai custar a passar aquilo tudo, né? Então, essa resignação é agradecer, né? A gente tem que fazer uma prece agradecendo por aquele momento e o que aquilo está me ensinando que possa me trazer de aprendizado para que eu mude a ação, para que a reação possa ser diferente, para que eu mude as minhas atitudes. Então, lembrando que não é no tempo, né, nosso, do jeito que nós... as nossas percepções são tão limitadas que a gente, né, acha que é abrangente, porém não. As nossas... é tudo muito limitado. Né? E nós temos um universo, né, à nossa volta do que é ilimitado e que não é nessas limitações. Né, tão pequenos, né? Nós somos tão pequenos mediante ao imenso que está à nossa volta, né? Uma menina, né, estava na casa e o fazendeiro, né, indo para a cidade, aí numa curva ele viu que tinha uma casa e ele nunca tinha observado aquela casa, né, um casebre. E aquele dia despertou ele para chegar lá e ver. E ele não apeou do cavalo. E na janela ele olhou e viu uma menina, mais ou menos de uns 10 anos, orando, de joelhos. E aí ele perguntou o que ela estava fazendo. Ela disse que estava orando aos céus, pedindo porque o pai havia morrido, a mãe estava doente e os 4 irmãos estavam com fome. E ele disse para ela, não adianta pedir aos céus, né? E, porém, como ele também era um homem bom, deu o dinheiro para ela e falou assim, não adianta orar aos céus, vá comprar comida para os seus irmãos e o remédio para sua mãe. E não precisa mais orar. Aí ele saiu, andou um pouco, e aí, né, ele olha novamente e a menina continua de joelhos, né, com as mãos postas. Aí ele fala para ela, já não disse para você que não precisa mais pedir, não adianta você orar pedindo? Ela disse assim, eu não oro mais pedindo.
eu oro agradecendo, porque o Senhor veio aqui e nos ajudou. Então, assim, Deus, Ele manda, né, os mensageiros para nós. Então, por isso que é um bálsamo, né? Podemos dizer assim que restaura, consola, conforta. Por mais difícil que seja naquele momento, é nós olharmos para que esse consolo, esse conforto, né? Que a gente possa curar as nossas feridas, esse bálsamo, né? Para curar as nossas dores, as nossas tristezas, os nossos sofrimentos, e acalmar a nossa mente, a serenar, né, os nossos pensamentos, né, para que a gente possa receber esses fluidos, né, esses bens fluidos da prece, da oração, que chega até nós com acalento, com conforto. Alguém deseja complementar, falar alguma coisa, perguntar? Miguel? Não, Sueli, tudo muito bom, do meu ponto de vista. Tem alguém que deseja falar, perguntar? E no final da mensagem, né? A prece tecida de inquietação e angústia não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência, mas a oração tecida de harmonia e confiança é força imprimindo direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem que vivemos e traçando rumos novos para a vida superior, né, dessa evolução que nós estamos aqui. Alguém deseja falar alguma coisa, perguntar? É com você, Miguel. Todo mundo muito quietinho, né? Isso. Um sinal que todo mundo entendeu tudo ou não entendeu nada. Ele não entendeu nada, né? Não, mas acredito que todos entendemos tudo direitinho. Foi muito bom, Sueli. Agradeço a você, agradeço a todos os presentes aqui por estarmos aqui e convidamos para a próxima semana também. Na próxima quinta-feira, aqui estaremos novamente. Por enquanto ainda, esse próximo mês de outubro ainda no virtual. Você faz a prece final, Miguel? Faço sim, Sueli. Faço sim. Então vamos todos nós levarmos os nossos pensamentos ao Mestre e amigo Jesus, aos nossos amigos e benfeitores espirituais de cada um de nós, aos benfeitores da nossa casa espírita, aos companheiros que dirigem no plano espiritual, agradecemos por todas essas oportunidades que estamos recebendo e que estejamos nós ligados a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, através dos nossos pensamentos, buscando junto a eles aquilo que de melhor se passa para o nosso crescimento e desenvolvimento. Que o Senhor possa nos abençoar e nos amparar, hoje e em todos os dias. Que assim seja. Boa noite, então, Miguel. Grata Boa noite, aí, Sueli. mais uma vez. Muito obrigado por estar aqui. E obrigado a todos vocês que conosco estão nesse momento. É bom estarmos aqui. Muito obrigado e que estejamos na próxima semana também. Grande abraço a todos.